Alô pessoal do canal do Código, aqui é Leonardo Takuno. Vou apresentar hoje um algoritmo de ordenação bem conhecido que é o Bubble Sort. Então vamos dar uma olhada aqui no Bubble Sort. A ideia do Bubble Sort é o seguinte, está escrito aqui, ó, percorra o vetor e execute as seguintes operações. Tome os elementos 2 a 2 adjacentes, são pares de elementos. Eu vou pegar um primeiro par, o segundo par e assim por diante. Se os elementos não estão em ordem, então você faz o seguinte, você vai ordenar esses elementos, esse par. Né? Mas se ele já estiver ordenado, você avança para o próximo par. Você vai repetir essa operação várias vezes até que não exista nenhum par naquele vetor para ser ordenado. Então vamos ver um exemplo aqui. Eu tenho esse vetorzinho pequeno aqui, 9, 8, 4, 6, 3. E eu vou pegar o primeiro par, que é o 9 e o 8. Ele não está em ordem crescente, eu quero ordenar, então vou colocar ele em ordem crescente, vai ficar 8 e 9. Agora eu vou para o próximo par, 9 e 4. Eles não estão em ordem, aí ordeno. Vou para o próximo par, 9 e 6. Organizo eles. Para o seguinte, 9 e 3. E o que eu estou fazendo aqui? Eu empurrei o 9 que estava na primeira posição lá para a última, porque o 9 era o maior elemento do vetor. Foi empurrando, 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 até que o 9 ficou na última posição. Eu empurrei o maior elemento lá para o final. Tá? Bom, esse método é também chamado método bolha, Bubble Sort, né? Que é a ideia de você borbulhar os elementos maiores e que ele seja empurrado lá para o final. O 9 vai ficar aqui, eu não preciso mais mexer nele, por isso que eu coloquei uma cor laranjinha aqui, tá? Continuando o processo, eu tenho outros pares para serem ordenados, então eu vou passar para a segunda etapa, que é avaliar o 8 e o 4. 8 e 4 precisam ser ordenados, aí eu troco. Vou para o par seguinte, 8 e o 6 precisam ser ordenados, troco. Para o seguinte, o 8 e o 3 precisam ser ordenados, aí eu troco. Finalmente, eu não preciso avaliar se o 8 e o 9 eles precisam ser trocados, porque o 9 já está na posição dele. Então eu não mexo mais no 8, o 8 já está na posição correta dele. Ele é o penúltimo elemento. Penúltimo maior elemento, desculpe. Agora eu vou para a próxima etapa, que é avaliar o próximo par ali, que é o 4 e o 6. 4 e 6 já estava ordenado ali, então não mexi, não preciso ordenar, porque 4 já é menor que 6. Agora, entre o 6 e o 3, o 6 é maior que 3, eu preciso ordená-los. Então, vou trocar o 3 pelo 6. Bom, eu não preciso mais avaliar o 8, que já está na posição correta, então o 6 é o terceiro maior elemento, ele já vai ficar na posição certa. E eu vou para a última etapa, que é avaliar se o par 4 e 3 precisa ser ordenado. Então eu troco o 4 pelo 3. O 4 já está na posição correta. O 3 só tinha um único elemento que estava no vetor. Né? Então o vetor inteiro já está ordenado. Né? Eu não preciso mais avaliar nenhum outro elemento. Vamos ver como que fica isso aqui em Java. Bom, eu criei um método main aqui na função, na classe principal. Eu vou criar um método chamado bolha. Eu vou passar o vetorzinho aqui como parâmetro aqui para o meu método bolha. Eu vou criar um método estático aqui. Criei o método bolha, passei o vetor. E aí vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um for variando, começando do último elemento. Né? Vou criar uma variável chamada último, que vai receber o tamanho do vetor
menos 1, que eu vou posicionar essa variável último, ou última, vou colocar o último aqui, né? Na última posição do vetor, tá? Enquanto esse último for maior que 0, ou seja, quanto eu tenho elementos para serem avaliados, né? Eu vou fazendo essa repetição e vou decrementar a variável última. Ela vai controlar quais são os elementos que vão ser empurrados para a última posição. Aqui no exemplo aqui, o primeiro elemento que foi empurrado para a última posição é o 9. Aí o que eu vou fazer? Eu vou decrementar esse último, né? E vou empurrar o segundo maior elemento para a penúltima posição, que é o 8 aqui, né? E assim por diante. Então essa variável, esse laço mais externo vai controlar esses números que vão ser empurrados para a última posição. E agora eu vou fazer o processamento utilizando uma variável auxiliar aqui, i, enquanto i for i começando de 0, enquanto i for menor que o último, e mais. E aí eu vou verificar os pares adjacentes no meu vetor. Como que eu vou verificar isso? Eu pego o v no índice i, aqui quando i for igual a 0, vi vai ser v no índice 0, né? E eu vou pegar o par adjacente dele, que é o vi mais 1. vi mais 1. Se o v na posição i for maior do que o vi mais 1, o que eu vou fazer? Vou trocar esses dois elementos, de índice i e o de índice i mais 1. Bom, eu vou criar esse método trocar aqui. Bom, para eu trocar, vou utilizar um auxiliar, né? O auxiliar recebe v na posição i. V no índice i recebe o v no índice j. Esse j aqui foi criado automaticamente, né? Porque eu estou passando um parâmetro i e o i mais 1 aqui, o j vai receber i mais 1. Então vou trocar o elemento na posição i pelo elemento na posição j. E o v na posição j recebe o auxiliar. Bom, essa função de trocar a gente já utilizou essa função várias vezes nos outros exemplos aqui com vetores, né? A gente só está refazendo esse método trocar, ok? Bom, então eu vou olhar para os adjacentes. Se o v no índice i for maior que o v no índice i mais 1, eu troco. Vou fazendo essas trocas até que ele chega na última posição. Decremento a última posição, ele vai para a penúltima. Vou trocando até que ele empurre para a penúltima posição. Decremento a penúltima posição, vai para a antepenúltima. E vou fazendo essa repetição até que ele empurra todos o elemento na antepenúltima posição. Vamos ver como que ele funciona aqui. Ele vai executar o bolo e agora eu vou mostrar o resultado. Eu preciso utilizar a classe arrays. E aí vou imprimir o vetor v aqui. E vamos mostrar o vetor. Bom, acho que isso aqui resolve. Vamos rodar. Ok. Bom, ele ordenou aqui, ó. 2, 10, 14, 22. Ordenou certinho. Então, todos os elementos ordenados. Tá? Bom, olhando e analisando esse algoritmo, ele tem um for mais externo que ele vai percorrer n elementos do vetor.
Para cada elemento do vetor que ele percorrer, né, ele vai começar do último, depois para o penúltimo, até ele chegar no zero. Para cada elemento do vetor que ele vai analisar, ele vai percorrer mais n-1, vai fazer n-1 comparações aqui. Então a complexidade assintótica dele vai ficar O de n vezes, né, n-1 aqui. Isso aqui dá O de n ao quadrado, né? O de n ao quadrado. Então a complexidade assintótica dele é O de n ao quadrado. Ok? É a grosso modo, né? A gente não vai provar matematicamente isso aqui, mas é um algoritmo quadrático. Ele é considerado lento hoje em dia, né? Não é um bom algoritmo. Existem outros algoritmos interessantes para a gente estudar utilizando recursividade, mas isso fica para um próximo vídeo. Espero que tenham gostado dessa solução e até a próxima. Não deixe de curtir o canal.